de energia solar no Brasil é um setor novo, recente, mas que veio para ficar. Por que é que veio para ficar? Porque a energia solar, particularmente a energia solar fotovoltaica descentralizada, de fato é a única fonte que você consegue, uma pessoa física, um pequeno empresário ou um consumidor residencial, produzir a sua própria energia e, consequentemente, ficar redeado contra os aumentos futuros de energia elétrica. Isso é particularmente atrativo no atual momento do setor elétrico, né? Se muita coisa equivocada foi feita no setor, a partir da grande, eu chamo, pedalada energética da medida provisória 579, que desorganizou o setor e levou a uma explosão assim, nunca antes vista na história do setor elétrico brasileiro ou de qualquer setor de energia no mundo, isso tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Uma das poucos aspectos positivos dessa confusão é que essa explosão de tarifa levou à viabilização dessas tecnologias. Hoje você consegue produzir no seu próprio telhado a sua energia que você precisa para consumir e consegue fazer isso de uma forma financeiramente atraente, sem nenhum subsídio do governo. Mesmo com todas as cadeias de impostos que nós temos hoje, o sobrecusto para desembaraçar equipamentos fotovoltaicos está na faixa de 35% a 40%, mesmo com a pequena questão ainda residual do ICMS em alguns estados que ainda não aderiram a eliminar a questão da bitributação entre a energia que é injetada de volta à rede e o consumidor posteriormente consome ela, o que na minha visão caracteriza uma bitributação, mas é um problema já equacionado há muito tempo em Minas Gerais, de forma pioneira, e agora em São Paulo, Pernambuco e em outro estado que eu não me recordo, que também já aderiram a essa metodologia. Então hoje, a energia solar fotovoltaica é uma energia viável do ponto de vista financeiro, extremamente atraente do ponto de vista ambiental, porque é uma energia que o nível de geração de poluição dela é zero. É uma tecnologia extremamente robusta, porque é a única forma de produzir energia no mundo que não tem partes móveis. Portanto, é uma opção hoje que está entrando em ritmo acelerado na realidade do setor elétrico. O leasing para a energia fotovoltaica poderia ser feito. Por exemplo, na nossa empresa, na Antares Energia Renovável, nós estamos estudando isso. Existe um conjunto não pequeno de custos para isso, porque para você pegar uma licença de leasing é uma burocracia semelhante a você pegar uma carta patente para abrir um banco. Então, hoje em dia, o que a gente está percebendo é que tem um aumento acelerado nas últimas semanas, nos últimos meses, por demanda de projetos de energia fotovoltaica, projetos que antes eram na faixa de 15, 20 kW de potência instalada, portanto, projetos de custo mais elevado em casas de altíssima renda, pessoas pagavam conta de R$ 2.000, R$ 2.500, agora a gente já nota consumidores que pagam conta de 300, 400, 500 reais querendo instalar fotovoltaico no seu telhado, com recurso próprio, porque a equação é muito simples. Você paga 5 anos adiantado da sua conta de energia e deixa de pagar a conta de energia por 25 anos. Hoje é mais ou menos essa equação. Então já começa a ser viável a implementação de fotovoltaico mesmo com recurso próprio. É lógico que uma linha de crédito com algum tipo de juros um pouco mais, vamos dizer, atraentes para o consumidor, ajudaria a alavancar isso como uma política pública. Mas eu particularmente acredito muito mais em coisas que se desenvolvem utilizando as próprias mecanismos de mercado, sem precisar de subsídio do governo, sem precisar de favores e sem principalmente o velho, bom e catastrófico subsídio cruzado que a gente tem no Brasil. A gente nunca pode esquecer que quando alguém ganha alguma coisa sem fazer nada, é porque alguém fez alguma coisa e não ganhou nada. Isso é um desestímulo para o espírito empreendedor e para a livre iniciativa. Então eu acredito muito mais nos mecanismos de mercado para viabilizar essa fonte tecnológica que vai ser cada vez mais atraente. Os custos dos equipamentos continuam caindo. Para vocês terem uma ideia da redução brutal, o principal componente de custo na instalação fotovoltaica é a placa solar. A placa representa entre 50% a 60% do custo de um sistema. Quer ele seja um pequeno sistema de 3 kW, quer ele seja um sistema de grande porte, tipo um sistema de 5 MB, 10 MB, uma usina já de grande porte conectada ao grid. Hoje, os custos dessa placa, para vocês terem assim, uma noção de números, nos últimos, de 2005 para agora, eles caíram numa proporção quase de 5 vezes. Então,
Eu me lembro bem, em 2011, você ia num seminário na Europa, a grande discussão era, o custo da placa na época estava em torno de $1, $1,1, 1,8 dólares, o watt-pico, que é a unidade de preço desse equipamento. Se discutia muito quantos anos ia levar para romper a barreira de $1. Isso foi em 2001. Tinha gente dizendo, não, agora só daqui a 5 anos vai romper essa barreira. 2001, 12, 13, 14, 15. Estamos 4 anos depois com um custo na faixa praticamente de $0,5 o watt-pico. Então, o custo mais uma vez em 5 anos caiu para quase 1/4 a 1/3 do que era há 5 anos atrás. Isso vem se repetindo nos últimos anos. Existe um estudo recente de uma instituição respeitada na Alemanha, traçando cenários para a evolução futura desse custo, e ele acredita, nesse estudo está lá, inclusive vou comentar aqui na Associação Comercial, apresentar alguns gráficos desse estudo, que o preço das placas, mesmo no cenário mais conservador, que não tenha nenhum breakthrough tecnológico, usando a tecnologia atual do silício disponível, só a questão da melhoria dos processos de produção e aumento de escala levarão à redução desse preço para no mínimo a metade nos próximos 10, 15 anos. E num cenário mais otimista, que tem alguns breakthroughs tecnológicos que já se vislumbra no horizonte, de novo esse custo pode cair para cerca de 1/3 a 1/4 do que é hoje. Então, com isso, eu acredito firmemente que em 10, 15 anos, aqui no Brasil e em grande parte do mundo, a energia fotovoltaica vai ser uma realidade. Com destaque no Brasil, que aqui nós temos uma combinação única de sol, e o sol existe no lugar que você tem a carga. E nós temos hoje, devido a um conjunto de problemas no setor elétrico, a maior tarifa do mundo. Então, quando você produz energia no seu telhado, você está deixando de pagar uma tarifa que é o custo da produção de energia na rede básica, mais o custo de transmissão, mais o custo de distribuição e mais toda uma cadeia de encargo e tributo que praticamente duplica a conta de geração, transmissão e distribuição. Então, hoje no Brasil a tarifa está oscilando aí num preço para baixa tensão de R$650 o megawatt-hora até 850, hoje já temos no Brasil. Com essa faixa de preço, fotovoltaica hoje é uma fonte seguramente a mais rentável disponível para o consumidor brasileiro. Então, onde você tiver um telhado com disponibilidade de sol, você tem um potencial lá que pode aproveitar para você fazer um bom negócio. E a questão de tempo, todo mundo vai estar produzindo sua própria energia em casa. Por motivo simples, é mais barato e do ponto de vista ecológico é a melhor opção para o planeta. A nossa geração foi a primeira a sentir os efeitos da questão do efeito estufa. Se você analisa os dados climatológicos, você vê que houve uma clara deterioração na questão do aquecimento global nos últimos 10 anos. Nós fomos a primeira a sofrer os efeitos do aquecimento global. Agora, uma certeza nós temos: seremos a última geração a ter uma chance de ainda modificar esse jogo. E uma das coisas que nós podemos fazer na nossa casa é cair fora das fontes poluentes que produzem energia, óleo diesel, óleo combustível, gás, enfim, toda a indústria de petróleo, e usar uma fonte limpa e renovável para produzir energia elétrica. Lembrando que com o desenvolvimento do carro elétrico é uma questão de tempo, você vai deixar de pagar a conta de luz e ir no posto de gasolina. Você pode viver na sua casa com energia elétrica e se transportar também com energia elétrica que você mesmo produz. Eu farei isso na minha casa. Pode voltar lá daqui a 2 anos, você vai ver que vai ter um carro elétrico na garagem e o meu sistema, que hoje eu já produzo energia, ele vai estar ampliado para também atender às minhas necessidades de transporte.